São 9h09, estamos em contato com o secretário da Educação do Estado de São Paulo, Renato Feder, para tratar de alguns assuntos. O primeiro deles, já antecipado pela Thaís no fim do último bloco. Secretário, seja bem-vindo aqui ao Jornal Gente, da Rádio Bandeirantes, da Band News TV. Essa questão de se proibir o celular na escola. A lei foi aprovada, foi sancionada, começa a valer em 2025. O que vale escola pública, escola privada? O que diz a legislação? Explica para o ouvinte aqui, para o aluno, para o pai do aluno que está nos acompanhando, para os professores e diretores também de escola que estão sempre na nossa escuta. Bom dia, secretário. Muito bom dia a vocês, uma alegria estar aqui. Essa é uma lei muito positiva que o governador Tarcísio sancionou, principalmente a pedido, né? O que a gente foi ouvindo, uma demanda das escolas, das professoras, professores e das famílias. O quanto que o celular atrapalhava, tanto dentro da sala de aula, né? Porque o aluno, a qualquer momento, ele está com o celular no bolso, ele entra no WhatsApp, ele vê um vídeo no Insta ou no TikTok, quanto no intervalo. Porque antes, os alunos usavam o intervalo para brincar, para jogar, para conversar, interagir, e o que acabava acontecendo era que cada um ficava no seu celular, né, durante o intervalo. Então era uma reclamação muito grande das famílias, dos pais, dos professores, e a gente, com essa lei, consegue dar esse passo importante no celular, que é um atrapalhador da educação. Então a escola, isso vale tanto para as particulares quanto para as públicas. Importante dizer que a escola pública, ela tem muita tecnologia. Então, o celular de fora não quer dizer menos tecnologia. Pelo contrário, a gente tem muita tecnologia nas escolas públicas estaduais. A gente já tem 700 mil computadores, acabamos de comprar mais 250 mil, quer dizer, estamos com quase 1 milhão de computadores à disposição dos alunos. Os alunos fazem prova no computador, matemática gamificada no computador, robótica, programação, redação, lição de casa. Então, os alunos usam muito a tecnologia, mas o celular não. Ele atrapalha porque o uso dele é para as redes sociais, para distração. Então, isso está fora da escola, né? Então, não vai ser mais permitido, a partir do ano que vem, nem nas escolas públicas, nem nas escolas particulares, o celular para fins não pedagógicos. E o Estado de São Paulo é o primeiro estado do Brasil, né? O governador Tarcísio e a Assembleia Legislativa trazendo essa inovação, seguindo já países europeus que tomaram essas medidas nos últimos 2, 3 anos, que foram lá também muito positivas. Secretário, bom dia, bem-vindo aqui ao nosso programa. Os argumentos em defesa da lei que proíbe celulares na escola são realmente defensáveis, né? Todo mundo se preocupa com isso. Para mim, um dos argumentos mais fortes que eu ouvi foi alguém anotando a particularidade de que acabou o alarido do recreio. Sabe aquele barulho da criançada quando toca lá a campainha do recreio? Aquele alarido acabou, porque eles ficavam todos ali nos celulares, né? O que mostra mesmo que era necessário tomar alguma medida. Mas, de outro lado, secretário, tem muita gente, muitos pais que se incomodam com essa invasão, digamos assim, do governo, né? Em atribuições que são em decisões que deveriam ser da escola. Do professor, eventualmente, em primeira instância, digamos, né? E da direção da escola, talvez, ou de algum colegiado ali da escola, e não de uma regra imposta de cima para baixo. Como o senhor responde a essa preocupação? Olha, a gente é muito a favor da liberdade, né? Então, sim, é muito importante a autonomia, a decisão. Só que nesse caso, né, como a gente está falando de crianças, de jovens, o celular, na minha opinião, ele é quase uma droga, porque ele vicia. Então, ele é feito para viciar o seu filho, para viciar a sua filha. Então, e você tem o espaço para isso, mas fora da escola. Tá? Então, isso é muito positivo. E quando você vê os estudos internacionais de outros países, aqueles que baniram primeiro os celulares
foram os que mais estão subindo nas avaliações internacionais. Então, o que mostra como o celular realmente atrapalha a educação. E a gente está falando aqui de educação particular, educação pública. Então, o Estado deve se preocupar com a educação dos seus jovens, e o celular era um fator que atrapalhava demais a concentração, o convívio. Então, não tem jeito. A gente é a favor da liberdade, mas não quando a gente está falando de crianças e de um vício. Secretário, Sônia Blota aqui. Prazer receber o senhor no Jornal Gente. Posso dizer que aqui na França, que foi proibido também, que teve essa mesma proibição em todo o país, inclusive, os resultados foram altamente positivos. O rendimento do aluno em sala de aula melhorou muito, e isso é comprovado por estudo. Agora, eles ainda abrem exceção para aquele aluno que tem necessidade especial. Isso foi previsto pelo governo de São Paulo? Quais seriam esses critérios? Sim. Então, a gente tem várias exceções, principalmente para alunos com necessidades especiais. Então, quando o aluno tem alguma deficiência ou precisa do celular, isso tudo está contemplado na lei e é permitido, né? Alunos que precisam de uma atenção especial ou que precisam de uma comunicação mais frequente com as famílias. Então, isso é totalmente permitido pela lei, tá? Para uso pedagógico, usos de saúde, usos nesses casos, tudo isso está contemplado. O que não pode mesmo são as distrações, né? A rede social, essa questão do vício. Então, isso que fica de fora. Secretário, tenho duas perguntas bem práticas, não é? Qual que vai ser a orientação da Secretaria de Educação ali para a vida real, não é? De repente aparece um aluno, acho que nem todos vão se conformar, com um celular no recreio, por exemplo. Quem é que vai abordá-lo? Qual que é a abordagem? E o que a lei prevê em termos de punição para quem não respeita essa ordem de não se usar mais celular dentro das escolas? É o aluno, é a escola, é o pai? Quem que leva essa? Isso, a gente tem que ter uma visão como Secretaria Pública de conversa, de diálogo, né? E de mostrar com o benefício do celular. Se a gente virar polícia ou quiser que o professor vire policial do celular, com certeza vai dar errado, né? Então, o celular ele vai ser tratado como uma questão de indisciplina, né? Um aluno não pode brigar com outro, às vezes briga, mas como que a gente trata? Como uma questão de indisciplina. Conversa, orienta, tem psicólogos agora nas escolas estaduais, quando necessário chama a família, né? Então, na prática, o que a gente vai orientar? O aluno pode levar o celular para a escola? Pode, ele está acostumado, ele quer falar com os pais. Aonde o celular vai ficar? Preferencialmente nas mochilas, dentro da mochila, né? Escolas podem fazer escaninhos, armários, com chave, sem chave, tem escolas que fazem invólucros, cada escola vai ter a sua autonomia. Questões de desobediência, né? Não quero usar, etc. É uma questão de indisciplina e a escola aí sim tem autonomia para decidir, né? Como tratar isso, como ver o caso, vai chamar o pai, não vai? E aí sim, não cabe ao Estado, seria impossível da nossa parte, uma incoerência até, a gente regular esses detalhes, a gente confia que a escola saiba a melhor maneira de lidar com seus alunos, como outros casos de indisciplina. Agora, o que não pode acontecer é a gente pedir ou querer ou demandar que o professor vire policial do celular. Isso não pode acontecer, tá? O professor, ele cuida da disciplina da escola, como sempre, evitando conflitos, evitando bullying, né? Então, a gente sempre vai na linha do diálogo, da conscientização. Secretário, para a gente encerrar aqui, que o tempo é curto, né, e demanda muitas explicações, o currículo escolar para o ano que vem. Tivemos um debate aí sobre novo ensino médio. Eu queria saber como é que está o currículo, o que São Paulo está preparando para a gente melhorar a nossa nota no PISA, para a gente dar mais qualidade, principalmente para quem depende da educação pública, porque não tem dinheiro para pagar a escola privada. E também se há algum tipo de estímulo para o ensino técnico ser valorizado nesse país, porque nós vemos outros países onde o ensino técnico é muito valorizado e aqui no Brasil ainda muita gente torce o nariz para essa modalidade que coloca no mercado de trabalho esse jovem carente que não tem oportunidade. Olha, você falou do ensino técnico, né, e de outras políticas importantes. Então, 2024 foi um ano extremamente positivo para a educação pública. A gente tem o grande resultado, o aumento da frequência escolar,
de 79% de frequência, que era muito baixa, a gente conseguiu subir para 86%. São 150 mil alunos a mais na escola todos os dias. Os alunos estão mais estimulados a estudar. Por quê? A gente tem grandes políticas. Por exemplo, o Provão Paulista. Agora a gente está indo para 30 mil alunos sendo colocados direto da escola pública para a universidade estadual, uma das melhores do mundo, como a USP, a Unicamp, a Unesp e as FATECs, né? 30 mil alunos indo, e ainda, quando esse aluno não pode se manter na universidade, que às vezes é longe da sua casa, o Estado ainda paga a bolsa para ele se manter na universidade. Então, os jovens que antes não tinham esse, poxa, para que eu vou estudar tanto? Agora vale vaga na universidade. Então, a gente tem o Provão Paulista seriado. Ele faz no primeiro ano do médio, no segundo e no terceiro compõe a nota e pode entrar em medicina, engenharia, direito. Essa é uma grande política. E outra política é o aumento do ensino técnico, que é extremamente importante. Quando a gente fala da Europa, França, Alemanha principalmente, que é um dos maiores países em percentual de ensino técnico profissional, chega a quase a 50% dos alunos no técnico, a média europeia é 40%. E nas escolas estaduais, tínhamos somente 2%. Em 2 anos, a gente está indo agora de 2% para 22%. E no ano que vem, a gente quer ir para 30% dos estudantes. Já se você somar o Paula Souza, que não é a escola estadual, é uma escola técnica, a gente já vai chegar, ainda na gestão do governador Tarcísio, a os 40% dos nossos alunos na escola técnico profissionalizante. E os cursos são muito avançados e modernos. É curso técnico em administração, técnico em programação, ciência de dados, na área da saúde, enfermagem e farmácia, agronegócio. Então, são cursos que os alunos saem ganhando de 4 a 5 mil reais. Outra política importante que a gente aprovou em 24 e começa em 25 é o Bolsa Estágio Ensino Médio, também nessa área do técnico profissional. A empresa que quer contratar o nosso estagiário, agora o Estado paga para o aluno estudar. A gente tem a grande preocupação do aluno nem estuda, nem trabalha. O governador Tarcísio, ele busca o sim estuda e sim trabalha. Então, o aluno quer trabalhar, a empresa quer contratar, às vezes tem essa questão do orçamento, então o Estado vai pagar os primeiros 6 meses, isso começa agora em fevereiro de 2025. Então, a gente tem essa grande política. Secretário, eu tenho uma última pergunta sobre a questão dos celulares nas escolas. Eu queria saber por que é que o celular não foi proibido no ambiente escolar, de uma maneira geral, né? Ou seja, incluindo professores e funcionários das escolas. Eu vi esses dias uma imagem, por acaso, né? Era sobre não era o tema do vídeo, mas eu vi claramente um vídeo em Portugal, numa cidade do Algarve, e que na porta da escola tinha uma placa, como se fosse uma placa de trânsito, com aquele sinal de proibido, né? Aquela coisa proibida, e dizia exatamente isso, né? Eles chamam lá celular de telemóvel, né? Ambiente proibido celular neste ambiente e tal. Então, assim, não apenas os alunos estão impedidos de entrar com o celular, mas também professores e funcionários. Por que isso não foi adotado em São Paulo? Olha, a gente está conversando sobre os alunos. Sobre os professores, eu não tenho opinião formada ainda sobre isso. O que eu poderia te adiantar é que os professores usam muito o celular para fins pedagógicos. Então, a tecnologia na escola pública hoje está muito avançada. A chamada é no celular, os professores atribuem lição de casa para os seus alunos usando o celular. A gente envia aula, sugestões de tema para redação, sugestões de currículo, e os professores usam os celulares para poder passar esse conhecimento para os alunos. E os adultos também têm uma maturidade muito maior, né, para lidar com a tecnologia do que as crianças. Então, esse é um tema aí que a gente vai estudar. Agora a gente vai se preocupar com os alunos, né, nesse primeiro momento. Muito bem, quero agradecer ao secretário Renato Feder, que conversou ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes e na Band News TV. Obrigado, viu, secretário? Muito obrigado, queria deixar um abraço aqui a todo mundo que está assistindo, mas principalmente pedir, se você tem algum parente, amigo, filho, enteado na escola pública, para agradecer as professoras, os professores e os nossos profissionais, tá? O trabalho do nosso time esse ano foi de uma admiração muito grande. Tá? Foi muito trabalho, muito focado na aprendizagem, aulas boas,
em conteúdo. Então, assim, eu realmente estou admirado pelo time, né? O que os nossos profissionais fizeram foi histórico, né? O movimento de aumentar a qualidade da educação pública. A gente quer ser igual ou melhor que a escola particular, a gente está nesse sentido, e a nossa população não está acostumada a valorizar os professores. Isso precisa mudar, e aqui, então, eu encerro com o meu pedido de Feliz Natal, Feliz Ano Novo e o reconhecimento dos professores das escolas públicas. Obrigada, secretário. Agora 9h25.